Eu vou falar sobre trabalho, sobre as mudanças que têm acontecido no mundo do trabalho e como isso tem impacto no paradigma da esquerda e, portanto, nos modos de ação política no mundo contemporâneo. Porque hoje são muitas as formas de trabalho que não se enquadram naquele modelo clássico do trabalhador da fábrica. Tem desde o camelô até o empresário, tem o trabalhador informal, tem os trabalhos no setor criativo, as pessoas que trabalham no audiovisual, nas artes, tem trabalho de telemarketing, tem trabalho de serviços assalariado e não assalariado, tem o trabalho não pago, o trabalho não remunerado, o trabalho doméstico, o trabalho das mulheres, o trabalho de cuidados, tem o trabalho do consumidor, aquele trabalho que vem sendo substituído por robôs, por máquinas e que, portanto, permite que o consumidor trabalhe no lugar de um empregado contratado pelo patrão, como, por exemplo, caixas de supermercado automatizadas, caixas de banco automatizadas. Tem o trabalho que a gente faz nas horas vagas, tem o trabalho que a gente faz no convívio social, nas festas, nos encontros sociais, networking, contatos para entrar no mercado de trabalho, que é algo que também tem sido cada vez mais intenso. Tem o trabalho nas redes sociais, que a gente faz às vezes no trânsito, no metrô, no carro, no ônibus, manda o WhatsApp de trabalho, posta alguma coisa no Facebook, o trabalho intermitente, o trabalho flexível, o microempreendedor individual, que é um trabalhador que não tem estatuto de trabalhador muitas vezes, a pessoa que é PJ, ou seja, são muitas as formas de trabalho que não se enquadram naquele paradigma clássico da fábrica, que era marcado por um trabalho formal, estabelecido por um contrato integral, com carteira assinada, em que havia uma identificação do trabalhador com o seu trabalho. Esse trabalho na fábrica, ele é marcado por, eu diria, 3 características básicas. Uma é o contrato de trabalho, né, que é esse trabalho com carteira assinada, o trabalho assalariado, ele passa por um contrato entre o empregado e o empregador. Mas tem 2 outras características mais sutis, né? Uma é a possibilidade de separação entre o trabalhador e o produto do seu trabalho. E a outra é a separação entre tempo livre e tempo de trabalho, essa possibilidade de se dissociar essas 2 esferas da vida, a esfera do trabalho e a esfera do lazer, do tempo livre. Eu acho que talvez essas características sejam fundamentais nas mudanças atuais. Eu vou explicar um pouquinho melhor do que se trata. No caso do contrato de trabalho, tem um elemento fundamental que é o salário. O que o salário paga? O salário, ele paga o tempo de trabalho do trabalhador, o tempo que o trabalhador dedica ao seu trabalho num espaço determinado, por isso que o paradigma da fábrica é importante, né? Porque ela delimita esse espaço de trabalho, mas na verdade o que ele remunera é aquilo de que o trabalhador necessita para reproduzir a sua força de trabalho, ou seja, para se manter vivo, para se manter capaz de trabalhar. Então, a alimentação, a casa, os gastos com a família, tudo isso faz parte do salário, ou seja, o salário ele é calculado em função dessas necessidades de subsistência do trabalhador, né? Só que o salário ele remunera essa esfera da subsistência, que é o que a gente chama de reprodução da força de trabalho, mas ao chegar na fábrica, o trabalhador precisa dar mais de si do que aquilo que é pago pelo salário. Essa é exatamente a noção de mais-valia, né? Ele trabalha mais intensamente do que aquilo que o salário paga. É assim que o empregador, o patrão, o capitalista, consegue obter o lucro. Então, para isso, é preciso que o trabalho seja pensado como força de trabalho, como alguma coisa que consiga se multiplicar e que consiga, portanto, como é força, dar mais de si do que aquilo pelo qual ele é pago. Então, essa noção de força de trabalho é muito importante no Marx, e tem uma outra noção que é importante na economia política, isso já antes do Marx, que é o trabalho como equivalente geral, ou seja, o trabalho precisa ser reduzido ao tempo de trabalho para que ele possa ser medido, porque se ele não puder ser medido, como eu calculo o salário? Esse trabalho precisa poder ser medido, então a medida do trabalho, a medida do tempo de trabalho é fundamental para que o salário possa ser calculado, possa ser estabelecido, de modo que haja uma medida do tempo trabalhado, do tempo dedicado pelo trabalhador ao seu trabalho.
quando se trabalha com algo que depende de uma habilidade individual, que depende de um talento, que depende de alguma capacidade que tem a ver com o nosso corpo, tudo isso desafia essa possibilidade de se dissociar o produto do meu trabalho do corpo do trabalhador. Então é como uma cantora, o Marx dá esse exemplo. No caso de uma cantora, não se pode separar o produto do seu trabalho, o canto, do corpo da trabalhadora, da cantora, né? Daquela que está cantando. Então depende da voz, depende da entonação, depende da afinação, depende de uma série de atributos que não são separáveis desse corpo. Isso acontece em uma série de trabalhos, até no telemarketing. O telemarketing é feito em função da capacidade de articular, da capacidade de falar de uma determinada maneira, muitas vezes da língua, da capacidade de falar uma língua, né? Os setores de telemarketing internacionais, por exemplo, estão migrando para países em que se fala bem inglês. Hoje, grande parte do setor de telemarketing da Inglaterra é feito, na realidade, na Índia, porque lá tem gente que fala inglês como um inglês. Então, ou seja, todas essas habilidades, elas não são dissociáveis da pessoa que trabalha, né? Tem um trecho interessante do Marx no capítulo inédito do Capital, que se chama Resultados da Produção Imediata, em que ele dá vários exemplos desse setor de serviços, em que o produto do trabalho não é separável daquele que trabalha, inclusive o da cantora, mas também do alfaiate, do professor, né? Uma série de trabalhos do setor de serviços, e ele diz, realmente o fato de que não se possa separar o produto do trabalho da pessoa, da singularidade, da individualidade daquele que trabalha, é algo que desafia a possibilidade do assalariamento, a possibilidade de se pensar o trabalho somente a partir do salário, mas ele faz uma observação, se pode fazer caso omisso desses trabalhos porque eles representam um percentual pequeno, uma quantidade pequena dos tipos de trabalho naquela época. Hoje a gente não pode mais dizer isso, né? Porque esse setor de serviços se tornou majoritário no trabalho e é justamente um campo onde essa dissociação não é mais possível. Então isso traz um problema intrínseco para se pensar no trabalho, na remuneração do trabalho a partir do salário. Tem uma questão interessante aqui, que é justamente o problema da subjetividade, né? Porque eu diria que nessas formas de trabalho contemporâneas, em que o produto do trabalho não está separado da singularidade, do corpo da pessoa que trabalha, a subjetividade ela fica em jogo, ela é levada em conta de uma maneira muito mais intensa. Os afetos, a criatividade, a possibilidade a inteligência, a possibilidade de se colocar de uma maneira ou de outra, os gestos, enfim, uma série de atributos que tem a ver com a subjetividade e que se tornam muito mais presentes no mundo do trabalho. E talvez aqui o neoliberalismo, o pensamento neoliberal tenha entendido melhor essa transformação, não é nem entendido, intervindo, né? Feito participado, conseguido lidar melhor com essa transformação do que o pensamento clássico da esquerda. Porque aqui, por exemplo, é onde se torna fundamental a categoria de capital humano. Capital humano é justamente isso, é quando a pessoa ela rentabiliza, ela se torna rentável, ela se torna empregável, ela pode se colocar melhor no mercado de trabalho, investindo nos seus atributos pessoais, a formação continuada, né, os cursos, os MBAs, tudo isso que a gente faz o tempo todo, a imagem, o investimento na imagem mesmo, na estética. Então, tudo isso se torna características em que se reconhece que a subjetividade é importante para o trabalho, para o bem e para o mal. E a terceira característica é essa da inseparabilidade entre tempo de trabalho e tempo de vida. Dito de outro modo, é essa sensação que a gente tem de que a gente não para nunca de trabalhar. E ninguém melhor do que as mulheres sabem o que é isso, né? De não parar nunca de trabalhar, tem a dupla jornada, a tripla jornada, o trabalho que se faz na casa, o trabalho de cuidados, o trabalho no tempo livre, o trabalho no tempo de lazer.
Aqui eu acho que tem toda essa dimensão do trabalho gratuito, do trabalho invisível, do trabalho não reconhecido como trabalho, que já foi muitas vezes identificado como um trabalho afetivo, mas que na verdade tem uma quantidade enorme de movimentos de mulheres, de movimentos negros, de movimentos de imigrantes, reivindicando o reconhecimento desse trabalho como trabalho. Que inclusive é interessante porque elas colocam um desafio, né, ao modo como foi pensada essa inseparabilidade entre tempo de trabalho e tempo de vida, que foi colocada inicialmente por alguns pensadores europeus como o trabalho cognitivo, o trabalho imaterial, que é toda essa parte do trabalho criativo, do trabalho que é muito determinante do valor no mundo contemporâneo, que é feito nos departamentos de marketing das grandes corporações, por exemplo, né? Hoje em dia, num produto como um tênis, Nike, a parte que é realmente feita a partir de um trabalho material, de um trabalho concreto na fábrica, é muito menor na determinação do valor desse produto do que o trabalho criativo, do que a propaganda associada a esse produto, né? Mas só que essa teoria, apesar dela reconhecer algumas mudanças importantes, ela passa por tipos de trabalho que são feitos primordialmente nos países centrais, na Europa, nos Estados Unidos. Não é esse o trabalho que é aquele mais comum nas periferias globais, por exemplo, né? Então ela é, de certo modo, um pouco elitista. E essa é uma crítica que as pensadoras da teoria da reprodução social fazem a esse modo de caracterizar a inseparabilidade entre tempo de trabalho e tempo de vida e reivindicam essa transformação do trabalho para se reconhecer os seus trabalhos, né, que é um trabalho muito mais comum nas periferias, que é muito mais comum dentre mulheres, imigrantes, negros, negras, etc. Então eu acho que talvez um modo mais interessante de se colocar os impasses por que passa o mundo do trabalho atualmente, seja a partir dessa ideia de uma crise da medida, ou seja, quando eu não consigo mais medir o tempo de trabalho, quando eu não consigo mais dizer aonde eu paro de trabalhar e aonde começa o meu tempo de lazer, há um problema da medida, e eu acho que essa talvez seja uma maneira mais realista de se falar dessas transformações, né? Nem tão otimista quanto já foram essas teorias do trabalho cognitivo, que veem um avanço, uma possibilidade de emancipação nesse trabalho, quando de fato o que a gente vê no mundo global é uma precarização, é muito sofrimento, é muito estresse, é muita ansiedade associada a essa transformação do trabalho, mas também não tão pessimista quanto o pensamento tradicional da esquerda, que só lamenta essa mudança no mundo do trabalho, lamenta a uberização, lamenta a autonomia, lamenta o empreendedorismo, como se não houvesse aí também algo de autonomia, algo de conquista, de um certo empoderamento, de uma certa potência. Então eu acho que é politicamente mais interessante, porque mais realista, e falar dessa crise como uma crise da medida, né? Não se pode mais medir o que é o trabalho no mundo contemporâneo, e isso implica, é claro, a dissolução de uma série de paradigmas, mas também uma aposta numa potência e numa capacidade de transformação que a gente ainda precisa pensar, mas que pode apontar para um mundo em que a gente seja mais livre daquele trabalho determinado pelo paradigma da fábrica, pelo paradigma tradicional do trabalho. E isso tem uma série de consequências para a esquerda, não é à toa que a esquerda está em crise, né? Eu acho que talvez a gente possa resumir em três. Tem um problema de agenda, tem um problema de organização e tem um problema de mobilização, de formas de luta. O problema da agenda é um problema que a gente tem vivido no Brasil ultimamente, que tem a ver com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, né? Muitas vezes a esquerda tem tido uma posição conservadora de apenas defender que tudo fique como está. Obviamente ninguém vai ser a favor de uma reforma trabalhista, de uma reforma da Previdência proposta por um governo neoliberal, por um governo Temer, né, por um governo ilegítimo. Não se trata disso, mas eu acho que a gente deveria estar se opondo a essas reformas com uma outra proposta de reforma, porque afinal de contas não é verdade que a Previdência como ela está hoje, que as leis trabalhistas como estão hoje, reconheçam e deem garantias e forneçam direitos para todos os
tipos de trabalho do mundo contemporâneo. Não é verdade. Tem muita gente que está excluída dessas garantias e a gente precisaria pensar uma reforma da Previdência, uma reforma das leis trabalhistas que incluíssem essas pessoas, todos esses trabalhadores informais, todos esses trabalhadores autônomos, uberizados, digamos assim, que estão por fora do trabalho tradicional. Então, eu diria que esse é um problema de agenda. Em segundo lugar, tem um problema de organização, porque as organizações da classe trabalhadora, os sindicatos, por exemplo, também conseguem organizar uma parcela muito pequena desses trabalhadores. A maior parte de todos esses tipos de trabalho contemporâneo, flexíveis, autônomos, não são organizados em sindicatos. Como é que se organizam essas pessoas para que elas possam refletir, lutar e se mobilizar por mais direitos, por mais reconhecimento, por mais solidariedade? Então tem um problema aqui também da organização, e não é à toa que a gente vive hoje uma crise dos partidos de esquerda que foram muito identificados historicamente com os sindicatos, com essas organizações da classe trabalhadora. E há uma série de outros movimentos sociais hoje que são muito importantes e que conseguem muitas vezes mobilizar muito mais e mobilizar forças da sociedade que não estão organizadas em sindicato, como movimento feminista, movimento negro, que tem também uma dimensão do trabalho. Muitas vezes se fala dessas lutas como lutas de costumes, comportamentais, mas está se falando muitas vezes de trabalho, de participação, de protagonismo na discussão sobre trabalho, sobre direitos e sobre governo, sobre políticas públicas de um possível futuro governo de esquerda, que reconheça esse tipo de trabalho. E, em terceiro lugar, o problema das formas de luta, das formas de mobilização. Não é à toa que a gente hoje tem tanta dificuldade de mobilizar, porque as formas de luta tradicionais da esquerda, elas passam muito pelo trabalho. Um exemplo é a greve. A greve significa parar de trabalhar para dar prejuízo ao patrão. Mas o que significa parar de trabalhar quando a gente não sabe mais quando a gente trabalha? Quando a gente não sabe mais quando a gente começa e quando a gente para de trabalhar? Quando a gente faz um trabalho no setor de serviços, por exemplo, em que quando a gente para de trabalhar, a gente afeta muito mais o público em geral e nós mesmos, nossos parceiros, do que o patrão. Então tem uma série... O que significa parar de trabalhar? Um trabalho intelectual, um trabalho que eu faço com pensamento, com a criatividade. Ou seja, tem uma série de desafios que essas transformações do mundo do trabalho trazem para as formas de luta tradicionais da esquerda, que implicam também na mobilização difícil que se tem hoje. Então, mesmo que a indignação muitas vezes seja grande, com a situação que a gente vive de retirada de direitos, de precarização do trabalho, de fragmentação social, a nossa capacidade de mobilização para reverter essa situação também fica fragilizada se a gente aposta somente nas formas de luta mais tradicionais da esquerda. Então é preciso também retomar o problema da agenda, da organização e das formas de luta a partir do reconhecimento de que a categoria de trabalho talvez não seja mais aquela em torno da qual pensar nessas possibilidades de resistência, nessas possibilidades de mobilização por uma sociedade diferente. Então, eu acho que esse é talvez nosso desafio mais urgente e um dos motivos pelos quais a esquerda está tão sem projeto, ela está tão enfraquecida, porque talvez tenha apostado muito nas formas tradicionais de se pensar essa categoria de trabalho e não tenha se aberto para a entrada de outros atores, a entrada de novos protagonistas, de novos personagens que possam colocar a questão de um modo diferente a partir das suas experiências, a partir da sua subjetividade. Talvez falte uma escuta para esses atores, para essas atrizes, sobretudo, e que vem de uma esfera bastante diferente daquela que compunha o mundo do trabalho tradicionalmente.